Oi, meu nome é Israel e hoje eu e nosso grupo falaremos sobre os sistemas de arquivos no Linux. Os integrantes do grupo são Davi Lima, Igor Prado, Israel Pedreira, que sou eu, Márcio dos Santos e Thiago Seixas. Mas antes de falar o que é um sistema de arquivos, eu preciso explicar o que é um arquivo. Um arquivo ele é uma unidade lógica de dados armazenados em um disco. Todo arquivo ele precisa ter nome e também um caminho que especifica onde ele foi salvo e armazenado no disco. Agora, sobre o sistema de arquivos, talvez quando você foi formatar seu HD, SSD ou até mesmo pendrive, tenha se deparado com siglas como NTFS, ext3, ext4, FAT32. Todas essas se referem a sistemas de arquivos e cada um com sua especificidade. Mas o que é o sistema de arquivos? O sistema de arquivos é um conjunto de regras e estruturas utilizadas para ditar como os dados serão organizados e salvos no disco. Uma das principais funções dos sistemas de arquivos é o gerenciamento de espaço e armazenamento, o controle de acesso e permissões, a integridade dos dados e recuperação de erros, e também informações de metadados. Agora, falando sobre as principais diferenças entre os sistemas de arquivos do Windows e do Linux, nós temos algumas diferenças sutis entre eles. Tomando como base o NTFS, que é o sistema de arquivos padrão do Windows hoje em dia, e o ext4, que é o mais utilizado no Linux, nós podemos dizer que as principais diferenças ficam com relação a enquanto no Windows utiliza-se a barra invertida para estruturar o caminho dos arquivos, no Linux utiliza-se a barra normal. No Windows, nós temos o C dois pontos e o D dois pontos para representar os dispositivos de armazenamento que estão montados, enquanto no Linux é utilizado os próprios diretórios para especificar onde aqueles dispositivos estão montados. E por fim, no Linux, nós temos o conceito de diretório, que corresponde ao conceito de pastas utilizados no Windows. Olá, me chamo Thiago Seixas e agora vou apresentar o sistema de arquivos ext2, ext3 e ext4. Eles são formas de organizar os dados em um disco rígido ou em uma partição. Eles foram desenvolvidos especialmente para o Linux e têm características que o diferenciam de outros sistemas de arquivos, como o FAT ou NTFS. As principais diferenças entre eles estão no suporte ao journaling, o qual é uma técnica que registra as alterações feitas nos dados antes de aplicá-las efetivamente, o que aumenta a confiabilidade e a recuperação em caso de falhas ou desligamentos inesperados. O ext2 foi criado em 1993. É um sistema de arquivos simples, mas não possui journaling, tornando-o ideal para sistemas onde a integridade dos dados não é crítica. É recomendado para unidades flash e USB, pois tem menos escritas no disco e prolonga a vida útil desses dispositivos. O ext3, o qual é compatível com o ext2, foi lançado em 2001 como uma evolução do ext2. Trouxe uma importante adição, o journaling. Como já foi mencionado, ele registra as mudanças antes de escrever nos blocos, tornando-o mais confiável após falhas. É recomendado para sistemas onde a confiabilidade é fundamental, como servidores. O ext4, introduzido em 2008 como sucessor do ext3, trouxe melhorias significativas em desempenho e recursos. Ele oferece journaling aprimorado, suporte a sistemas de arquivos maiores e desempenho significativamente melhor, especialmente em dispositivos de armazenamento modernos, como SSDs, e pode-se dizer como uma escolha moderna para os sistemas Linux. Bom, meu nome é Márcio e eu vou falar sobre o sistema de arquivos XFS. Bom, o XFS é um sistema de arquivos que foi criado pela Silicon Graphics para lidar com o armazenamento de grandes volumes de dados formados por grandes arquivos. Além disso, o sistema proporciona uma boa performance em operações de entrada e saída e por isso é ideal para sistema que possui múltiplos computadores com grande espaço de armazenamento. A sua utilização se dá em sistemas empresariais, mas principalmente em instituições científicas, onde ele lida com petabytes de armazenamento dos experimentos científicos. Como exemplo dessas instituições, a gente tem o CERN, com o acelerador de partículas, e o Fermilab. Bom, as vantagens do XFS é que ele é um sistema de arquivos journaling em 64 bits, o que significa que além de trazer segurança, ele também suporta discos de até 16 exabytes. No sistema XFS, o disco é particionado em grupos de alocação, que são regiões lineares do mesmo tamanho, que são normalmente maiores do que os form groups utilizados por outros sistemas, que pode chegar até 1 TB, mas eles normalmente são postos em prática entre 0.5 e 4 GB.
Bom, o diferencial do XFS é que cada grupo de alocação gerencia seu próprio inode e o espaço livre, fazendo com que cada grupo possa se comportar como um sistema de arquivos independente, o que além de proporcionar escalabilidade, também proporciona um paralelismo em ações de entrada e saída. O journaling. O XFCE é um sistema de arquivo journaling, que significa que ele mantém o registro de todas as alterações feitas nos dados do sistema de arquivo. E esse registro é utilizado para restaurar os sistemas em caso de falha. A alocação por extensão, que permite que o sistema de arquivos aloque grandes quantidades de espaço de uma vez só, o que pode melhorar o sistema para arquivos grandes. E por fim, a trilha, que são os grupos de alocação de dados que são armazenados juntos no dispositivo de armazenamento. E é basicamente isso. O JFS foi um dos primeiros file systems de 64 bits com journaling desenvolvidos para sistemas Unix. Ele foi desenvolvido pela IBM para o sistema operacional AIX em 1990, que era um sistema operacional próprio desenvolvido para computadores de médio porte. 9 anos depois, foi aberto o código-fonte e em 2001 finalmente surgiu o primeiro porte estável para Linux. Uma das principais features desse sistema de arquivos é o journaling, que consiste na escrita de mudanças ainda não confirmadas para uma região de armazenamento do disco especial chamada de journal. Isso garante maior proteção contra crashes e quedas de energia, uma vez que as mudanças podem ser simplesmente refeitas para obter a consistência do sistema de arquivos. No caso do JFS, ele faz journaling apenas dos metadados e não de todos os dados modificados nos arquivos. O JFS também utiliza, como muitos outros sistemas de arquivos, a árvore B+, que é uma variante da árvore B, em que os endereços para as regiões de dados são armazenados apenas nas folhas. Isso garante uma árvore menos profunda que a árvore B tradicional. O armazenamento no JFS é feito em blocos, usualmente de 512 bytes. A alocação desses blocos é dinâmica e feita sob demanda. Cada arquivo pode ser representado por uma sequência de tamanho variável de blocos chamada extents. Os endereços dos blocos de dados são indexados pela própria árvore B+. O BetterFS, ou B-Tree File System, foi desenvolvido originalmente pelo Chris Mason enquanto ele trabalhava para Oracle em 2008. Foi sugerido por um funcionário da IBM no ano anterior de 2007 e ele foi aceito no kernel do Linux em 2009. Ele se baseia na utilização de uma árvore B, ou B-Tree, na sua estrutura. Isso se deve, pois a árvore B ela se equilibra automaticamente, ela é balanceada automaticamente, que garante operações rápidas de remoção, inserção e busca, pois garante o tempo de log de n para elas. Ele também se baseia na filosofia do copy on write, que basicamente em operações de duplicar e cópias, nós criamos, na verdade, um hard link desses arquivos, que a cópia, na verdade, só é realizada de fato quando o segundo arquivo, que é a cópia, for alterado. Ele procurava solucionar esses problemas, a falta de agrupamento de discos e volumes, uso de múltiplos volumes simultaneamente no sistema de arquivos, a falta de compressão em arquivos, a falta de snapshot de checksums e compatibilidade com novas tecnologias como SSD. Graças a isso, na sua implementação original, quando ele era utilizado com HDs, era muito comum acontecer a fragmentação do disco e isso podia acarretar na corrupção dos arquivos. Além disso, tinha o problema que ele não tinha compatibilidade com nenhum tipo de criptografia, a não ser por terceiros, só que isso fazia com que você perdesse algumas funcionalidades do próprio sistema de arquivos. Mas é importante comentar também que as novas implementações do BTRFS, ou BetterFS, já tem esses problemas solucionados, por exemplo, com a desfragmentação do disco automática e alguns métodos para criptografia do disco.